O apóstolo Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, o maior pastor, maior teólogo, maior missionário, maior plantador de igrejas da história da igreja cristã, acabara de chegar a Atenas. Atenas era a região mais erudita do planeta. Era a cidade dos grandes intelectuais, a cidade da filosofia e das artes, a terra de Péricles, de Platão, de Sócrates e de Aristóteles, dos grandes eruditos que encheram bibliotecas com a sua erudição. Paulo acabara de chegar nesta terra e diz a Bíblia que o seu espírito se revolta por causa da idolatria reinante na cidade. Curiosamente, na cidade mais culta havia uma cegueira espiritual. O povo tinha a cabeça cheia de luz, mas o coração cheio de trevas. Curiosamente, nesta cidade de tanta cultura humana, havia também um grande e grave paganismo. Isso chegou ao ponto tal que Plínio disse que em Atenas havia mais de 30 estátuas dedicadas aos deuses. Havia Deus do sol, Deus da chuva, Deus da terra, Deus do mar, Deus do sol, Deus de todos os jeitos e para todos os gostos. Era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. E é nesta terra dos deuses que chega lá o arauto de Deus, o apóstolo Paulo. Diz a Bíblia que Paulo percorre a cidade, ele examina a cidade e, para seu espanto, ele encontra ali um altar dedicado ao Deus desconhecido. A crença era de que, se porventura alguma divindade ficasse sem altar, essa divindade iracunda e vingativa puniria o povo. Então, os atenienses pensaram: vamos levantar aqui um altar a esse Deus desconhecido, para que pelo menos, se algum Deus ficou esquecido, possa se servir deste altar. O apóstolo Paulo aproveita este gancho cultural e religioso para anunciar na terra dos deuses o Deus que eles não conheciam, o Deus verdadeiro. Paulo já havia discutido com os filósofos estoicos e epicureus. Os epicureus eram aqueles que acreditavam que a vida é apenas o aqui e o agora. O lema dos epicureus era este: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Hoje há muitos assim, que não creem que haja uma vida depois desta, que vivem apenas para os prazeres, que curtem a vida e bebem todas as taças dos prazeres, mas não se preparam para a eternidade, não creem no amanhã e vivem apenas para o aqui e para o agora. O apóstolo Paulo chegou a dizer que, se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Os estoicos eram os filósofos que acreditavam no determinismo. Para eles, somos guiados por um destino cego. Somos esmagados debaixo de um rolo compressor. É aquela tese de Gabriela: eu nasci assim, eu morri assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Nós não cremos desta forma. E Paulo vai pregar sobre o verdadeiro Deus, o Deus que muda vidas, o Deus que dá uma transformação de mente e de coração, o Deus que exige arrependimento e que oferece uma nova vida. O apóstolo Paulo, então, começa a pregar na cidade de Atenas, e esses filósofos levam Paulo ao Areópago, ao ponto culminante da cidade, onde estava o Partenon, onde estavam os templos mais belos e mais ricos de Atenas, onde também as pessoas
discursavam e faziam uma defesa de suas ideias mais importantes. Paulo é levado ali para fazer uma defesa da sua fé. E ele começa então a falar na terra dos deuses sobre o Deus que eles não conheciam, sobre o Deus verdadeiro. Quem é este Deus? Em primeiro lugar, Paulo diz que o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus Criador. É muito importante que Paulo tenha tratado desta matéria na terra dos intelectuais, porque hoje existem muitos pseudos intelectuais que tentam negar esta verdade primeira do cristianismo, afirmando que o mundo é produto da geração espontânea. Outros dizem que o universo é resultado de uma explosão cósmica. Outros dizem que o universo é fruto de uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. Mas a verdade incontestável, irrefutável, absoluta, é que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus trouxe à existência as coisas que não existem. Do nada ele tudo criou. O criacionismo não é uma questão religiosa, é uma questão científica. Nós entendemos pela fé que o universo foi criado por Deus. Mas que o universo foi criado, isto é um fato real. Isto é uma verdade científica. O cristianismo não é apenas uma questão de fé, é uma questão de ciência. E Paulo, há 2000 anos, já levantou esta bandeira no pináculo do monte mais alto de Atenas. Ele levanta esta tese e esta verdade irrefragável diante dos maiores intelectuais do seu tempo. É muito importante entender que hoje nós temos muitos pensadores que tentam negar a veracidade da criação. Outros que, tentando fazer um concubinato entre cristianismo e darwinismo, querem acreditar que o relato de Gênesis 1, 2 e 3 não seja um relato literal, seja apenas uma narrativa mítica, apenas um mito, apenas uma lenda. Mas negar a historicidade de Gênesis 1, 2 e 3 é desconstruir todo o edifício do cristianismo. Porque, na verdade, o relato da criação não está apenas nestes primeiros 3 capítulos da Bíblia. Está presente nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos 4 evangelhos, no livro histórico de Atos, nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais e também no livro de Apocalipse. Nós não podemos negar esta verdade lá em Gênesis e sustentá-la nas Escrituras. Para nós subscrevermos esta teoria do evolucionismo teísta, que acredita que até Deus criou, mas criou por meio do processo da evolução, nós teríamos que negar a veracidade das Escrituras. E Paulo, há 2000 anos, não se acanhou de defender esta tese, de levantar esta bandeira do criacionismo lá na terra dos corifeus da filosofia. Quem é este Deus que os atenienses não conheciam? Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que a todos dá vida e respiração e tudo mais. Paulo diz, nele nós nos movemos, nele nós existimos. É o Deus que dá o sol e dá a chuva. É o Deus que abençoa você com saúde. É o Deus que lhe dá inteligência. É o Deus que lhe dá o pão sobre a sua mesa. É o Deus que lhe dá a respiração. É o Deus que protege você, que abençoa você com toda sorte de bênção. É o Deus que cuida de nós. Deus não é como um relojoeiro que faz um relógio e o deixa para lá trabalhando sozinho. Deus é o Deus que é transcendente, mas também é imanente. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus que intervém
Ele responde às orações, Ele nos carrega no colo, Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele nos consola, Ele nos abençoa, Ele nos salva, nos perdoa. Ele é a razão da nossa vida. Quem é este Deus? Que os atenienses não conheciam. É o Deus da nossa salvação. Diz a Bíblia que Paulo pregava em Atenas sobre Jesus e a sua ressurreição. Este Deus é o Deus que se encarnou, é o Deus que se fez homem, é o Deus que desceu do céu à terra, é o Deus que se esvaziou e assumiu a forma de homem, é o Deus que se humilhou até a morte e morte de cruz na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É o Deus que nos amou e enviou o seu unigênito Filho para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para nos dar a vida eterna. Quem é este Deus que os atenienses não conheciam? Este é o Senhor absoluto do universo. Paulo diz que este Deus é o Senhor, aquele diante de quem todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Os reis, os príncipes, os cientistas, os grandes aristocratas do mundo, todos, em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, precisam se dobrar diante de Jesus, porque Ele é o Senhor, o soberano, que está assentado no trono, governa o universo, tem as rédeas da história em suas mãos e diante dele todos precisam se curvar. Quem é o Deus que Paulo anuncia na terra dos deuses? É o Deus que exige arrependimento. Paulo diz, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas exige que todos, em todo tempo, em todo lugar, se arrependam. Talvez você possa me questionar, arrepender-me de quê? Eu sou um bom homem, sou uma boa mulher, sou um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom cidadão, um bom religioso. Eu quero dizer que você precisa arrepender-se de quem você é, mais do que você faz. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Uma laranjeira não é laranjeira porque dá laranjas. Ela dá laranjas porque é laranjeira. Eu quero dizer para você que a nossa essência é pecaminosa. Em pecado me concebeu minha mãe. O pecado não vem de fora, o pecado habita dentro do nosso coração. É do coração que procedem os maus desígnios. Então não há nenhum justo, não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A não ser que você se arrependa de seus pecados, você não pode entrar no reino de Deus, porque no reino de Deus só aqueles que se arrependem e colocam a sua confiança em Jesus podem ser salvos, podem ser perdoados, podem entrar no reino de Deus. E por que Paulo ordena que todos se arrependam? Porque ele diz, Deus já determinou um dia em que ele vai julgar o mundo com justiça. E você estará lá no tribunal de Deus, eu estarei lá no tribunal de Deus, e nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Ninguém vai escapar. Ninguém pode subornar o tribunal de Deus. Não há erros no tribunal de Deus, não há injustiça no tribunal de Deus. Os tribunais aqui da terra tomam decisões erradas, tomam decisões ao arrepio da lei, à revelia da lei. Tomam decisões injustas, iníquas, transformando luz em trevas e trevas em luz, o amargo em doce e o doce em amargo. Mas no tribunal de Deus prevalece a verdade, no tribunal de Deus a justiça está assentada no trono e nós vamos ter que comparecer perante esse tribunal para dar contas da nossa vida. Quando Paulo termina o seu discurso lá em Atenas, no Areópago, diz a Bíblia que uns escarneceram dele. Outros disseram, bom, quanto a isto, te ouviremos noutra ocasião. Porém, outros creram nesta mensagem e foram salvas. Talvez você que está me assistindo agora possa desprezar esta palavra. Você não seria diferente dos sábios, cultos, inteligentes, atenienses, mas mergulhados numa densa cegueira espiritual.
Talvez você que está me assistindo agora diga assim, bom, eu tenho tanta coisa para resolver ainda, eu não estou interessado neste assunto hoje, vou deixar essa decisão para mais tarde. Talvez este é um sério risco que você corre. Porque como você escapará se você negligenciar tão grande salvação? Mas hoje você pode fazer como alguns de Atenas. Você pode crer em Jesus. Você pode confiar no Filho de Deus. Você, nesta terra de muitos deuses, pode também crer no único Deus vivo e verdadeiro, e ser perdoado, e ser salvo, e receber de graça a vida eterna. Eu quero orar por você. Quero colocar sua vida diante do trono da graça de Deus. Ore comigo onde você está. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque tu levantaste um arauto na terra dos deuses para anunciar o Deus verdadeiro. Muito obrigado por esse testemunho do apóstolo Paulo. Agora, Senhor, aplica esta palavra no coração daqueles que nos assistem, para que também conheçam o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus da providência, o Deus da salvação, o Deus que é Senhor, o Deus que exige arrependimento, o Deus que vai julgar vivos e mortos, o Deus que nos oferece perdão, salvação e vida eterna. Muito obrigado pela tua palavra e por esta mensagem que emana do teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.